Eu queria hoje, nessa noite, com os irmãos estudar o tema Prossigo para o Alvo. Eu queria ler com os irmãos a carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 12 ao versículo 14. Carta da alegria, como é chamada a carta aos Filipenses. Paulo escreve essa carta preso, mas essa carta foi importantíssima para o crescimento da igreja e até hoje nos serve de mantimento espiritual para a igreja do Senhor do século 21. Filipenses 3, do verso 12 ao 14, fala assim: Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, me esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Meus irmãos, quando nós fôssemos um pouco antes dessa parte do capítulo 3, Paulo ele vai falar sobre a questão da igreja se guardar dos cães, dos maus obreiros e da circuncisão. Paulo, em toda a igreja, especialmente que havia judeus, Paulo pregava e advertia e exortava esses irmãos a se afastarem de vez de todo princípio ou de toda lei legalista acerca da religiosidade. E uma dessas coisas era a circuncisão, porque no livro aos Romanos, Paulo vai declarar sobre a questão da circuncisão não mais física, mas não mais do 8º dia de nascido, como era feito no Antigo Testamento, mas a circuncisão do coração. Então havia naquela região de Filipos mestres e pessoas que ainda queriam levar os cristãos às práticas judaicas antigas. Então Paulo ele escreveu essa carta para trazer uma palavra de advertência, de cuidado àqueles irmãos de falsas doutrinas. E no versículo 5 ele vai dizer: olha, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que era para mim ganho, reputei perda por Cristo. Então Paulo, ele apresenta aos filipenses quem ele era antes de conhecer a Cristo. Ele se declara alguém que procurava praticar a lei, que procurava, dentro da sua visão legalista, perseguir a igreja, que procurava ser zeloso pela lei judaica, que foi circuncidado ao 8º dia, que cumpriu todos os requisitos de um bom judeu, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, e também ele foi fariseu. E Paulo tinha um grande currículo religioso para trazer para aqueles irmãos analisarem. No entanto, ele diz: olha, mas tudo isso que eu tenho, tudo isso que eu possuí, que eu adquiri, eu troco tudo, eu tomo por perda para ganhar a Cristo. Mas, irmãos, olhando para o nosso texto, para os 3 versículos que nós lemos, Paulo vai falar agora sobre algo que todos nós cristãos
devemos entender o quanto antes, ou quando estamos ainda nessa caminhada, nessa jornada chamada vida cristã. Paulo aprendeu com o Evangelho, com o Cristo que ele servia, e também com alguns exemplos que havia ao entorno dele, de ser alguém focado, de ser alguém que não se prendia a pequenas coisas, e que não deixava pequenas coisas o prender, de servir a Cristo. O foco é o que nos leva a perseverar e concluir alguma coisa. Ninguém sem foco consegue chegar a lugar nenhum, nem na vida profissional, nem na vida sentimental ou na vida familiar, e muito menos na vida espiritual. Há um texto que eu quero ler com os irmãos, rapidamente, que está em Isaías 26, versículo 3. Olha o que fala a palavra de Deus nesse texto. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Então o texto diz que o Senhor conserva em paz aqueles que mantêm o seu foco nele, aqueles que mantêm a sua mente firme nele. Então tudo que nós formos fazer nessa vida, carecemos de foco. Se você vai fazer uma dieta, você precisa ter foco, senão você sai dela e você abandona a sua dieta e volta ao patamar de antes. Se você faz algum tipo de exercício físico, se você malha, se você faz alguma coisa em casa, você mantém o seu foco para manter a sua rotina diária de exercício, a sua caminhada, os seus exercícios, os seus alongamentos. Então você mantém o seu foco para você ter um resultado lá na frente melhor possível. Se você tem um projeto de trabalho, você tem que ter foco para você concluir aquele projeto e levar aquele projeto a outro patamar. Se você está num relacionamento e você pretende se casar, você mantém o foco naquilo que você precisa manter, ou seja, a saúde desse relacionamento para que ele possa perdurar por muitos e muitos anos. Então, tudo na vida, irmãos, a gente precisa ter foco. E quando nós perdemos o foco, nós perdemos o propósito. E é isso que nós vamos ver um pouco nessa noite. Quando se perde o foco, se perde a direção. E quando se perde a direção, se perde o alvo. Quando o nosso foco vai embora, nós perdemos a direção do que estamos fazendo e para onde estamos indo. Jesus, quando ele olha aquele povo nas ruas, Jesus ele lamenta e ele diz: é um povo que anda sem pastor, que não sabe para onde vai. Então, a falta de um foco na vida cristã nos faz perder a direção. O que fazer, o que seguir, qual voz ouvir, qual conselho obedecer, qual trajetória irmos. Então, quando se perde o foco, se perde a direção do que está fazendo. Se você está numa estrada, estou aqui diante de um belo motorista, que é o nosso irmão Wellington. Se você está numa BR, se você está numa estrada que tem um alto risco de acidente, você não pode perder o foco. Você não pode deixar que nada te distraia. Você não pode consumir bebida alcoólica. Você não pode estar com sono profundo, porque você pode dormir no volante. Então você precisa manter o seu foco até que você chegue no seu destino final. E a vida cristã, irmãos, é a mesma coisa. Se nós não mantemos o foco, não temos como chegar no destino final que nós queremos. E qual é o destino final que nós queremos?
É aquele mesmo destino final que Paulo diz na sua carta a Timóteo, na segunda carta, no capítulo 4. Quando ele diz: eu guardei a fé, combati o bom combate e acabei a carreira. Paulo estava se preparando para a morte com o seu coração em paz, porque o que Deus mandou ele fazer, ele fez. A missão que Deus deu a ele, ele cumpriu. O ministério que Deus deu a ele, o apostolado que Deus deu a ele foi fiel e cumpriu. Ele não deixou nada para trás. Ele não deixou o seu foco e a sua missão se perderem. Então, irmãos, a falta de foco é um problema muito grande em nossa geração. Quando nós não conseguimos terminar nada do que fazemos ou que criamos. Criamos um projeto e não conseguimos levar adiante esse projeto. Entramos num relacionamento, não conseguimos ir adiante com esse relacionamento. E às vezes rompemos esse casamento ou esse relacionamento por coisas fúteis, por coisas vis, por coisas pequenas. Então a falta de foco é uma característica da nossa geração, que é envolvida extremamente com a ansiedade. E uma geração ansiosa não consegue ter foco. Não consegue olhar o alvo, fixar o alvo no seu coração e ir atrás daquilo que o Senhor tem para essa geração. Pessoas mudam de igreja como se trocam de roupa. Pessoas entram em ministérios e deixam ministérios como se fosse algo super normal. Porque falta foco. Falta o foco e falta o alvo estabelecido no seu coração. Eu quero, em algumas aplicações, tratar com os irmãos sobre essa questão. Em primeiro lugar, versículo 12 diz: não que já haja ou tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que fui também preso por Cristo Jesus. Em primeiro lugar, irmãos, a vida cristã é marcada não pela perfeição, mas pela perseverança e pelo propósito. Paulo vai dizer: olha, eu não alcancei a perfeição, mas estou atrás dela. Não a perfeição em mim mesmo, mas em Cristo. Mas eu não tenho alcançado ainda essa perfeição. Mas uma coisa eu faço: eu prossigo para alcançar aquilo que fui também preso por Cristo Jesus. Por que Paulo foi preso? Por causa do Evangelho. Ele não foi preso porque ele era feio, porque ele era bonito, porque ele era pobre ou rico, porque ele era, ou qualquer outra coisa. Ele foi preso por causa da pregação do Evangelho. Ele foi preso porque estava anunciando Jesus àquela cidade. E mais precisamente, ele libertou uma mulher que tinha um espírito de adivinhação e que dava lucro para os romanos, diz a Bíblia em Atos capítulo 16. Então Paulo mirava o seu coração não no que ele estava enfrentando, não no que ele iria enfrentar, mas naquilo que ele foi chamado para ser. Esse é o problema, irmãos, da nossa geração de cristãos. Nós estamos preocupados com o amanhã, nós estamos preocupados com aquilo que vai nos acontecer hoje, e não estamos preocupados naquilo que realmente é da vontade de Deus para nós. Os nossos projetos pessoais ocupam muito mais tempo do que as nossas intenções espirituais. E é por isso que muitas pessoas têm se afastado da casa de Deus e da obra de Deus com facilidade, porque o seu foco não está concentrado em Cristo, como em Paulo estava. Então a vida cristã não é marcada por perfeição. A igreja, irmãos, não é um lugar de perfeitos. Às vezes eu vejo pessoas falar assim:
Eu não vou para a igreja, não vou servir a Deus porque eu tenho muitos problemas, eu tenho vícios, eu tenho situações ainda pendentes. Meu irmão, se você pensar assim, você vai partir desse mundo sem conhecer a Cristo. E eu quero te alertar uma coisa: tudo que você precisar e puder fazer por Cristo, você só pode fazer nessa vida. Quando você fechar os seus olhos, não tem purgatório, não tem segunda chance, é juízo. Hebreus 9, 27. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois o juízo. Então não deixe para fazer por Cristo hoje aquilo que você poderá não poder fazer amanhã. Então eu vejo pessoas falar: olha, eu preciso me consertar, eu preciso estar com a minha vida redondinha para servir a Cristo. Você está enganado, meu irmão. A igreja é lugar de pecadores. Quem está pregando aqui é um pecador. É alguém que carece da graça e da misericórdia de Deus todos os dias, cada segundo, cada hora da sua vida, da sua existência. Então, se você tem pensado assim, fuja desse pensamento. Se volte para Cristo hoje. É Ele que conserta as nossas veredas. É Ele que conserta a tua vida. É Ele que conserta a direção da tua vida, os seus caminhos. Ele aplana. Então não fique com esse pensamento: não, eu vou para a igreja quando tiver realmente tudo certo. Não, venha quando tudo está errado. Venha com seus vícios, venha com seus problemas, venha com seus problemas conjugais, venha com seus problemas financeiros, venha com seus problemas nos seus pensamentos, a sua alma, mas venha. Não se engane. Ninguém que congrega nessa igreja ou em qualquer outra igreja é perfeito. Todos estamos no mesmo barco. A igreja é um hospital. A diferença é que o médico que atua nela é infalível e é todo poderoso. Mas a igreja é lugar de pecadores. Igreja é lugar de restauração. Igreja é lugar de convívio, de comunhão, de entendimento, de adorar aquele que pode mudar todas as coisas. Então a vida cristã é marcada não pela perfeição, mas pela perseverança e pelo propósito. Qual crente que abençoa a sua vida? O crente que é descompromissado? O crente que é negligente com as coisas de Deus? É evidente que não. O crente que edifica a tua vida é aquele que você enxerga nele um compromisso, uma seriedade e uma continuidade na vida cristã. É ou não é? São esses que te inspiram. Quando você olha para Abraão, por que Abraão te inspira? Porque Abraão perseverou na fé. Quando você olha para a vida de Paulo, por que Paulo te inspira? Porque Paulo foi até o final. Correu a carreira cristã, não abandonou, não saiu da pista da fé. Por que Davi te inspira? Porque Davi buscava Deus. E quando pecou, se arrependeu e se voltou para Deus. Por isso é homem segundo o coração de Deus. Então, somente cristãos que perseveram podem edificar outros cristãos. Somente cristãos que têm foco podem edificar aqueles que estão sem foco. E também fala que, além disso, não é só pela perseverança, mas é pelo propósito. Irmãos, o que tem nos levado a continuar servindo a Cristo não é somente a questão do que Ele fez para nós no passado, mas é simplesmente quem Ele é.
quem Ele é suficiente para a gente ficar no nosso propósito. O seu poder, a sua graça e a sua misericórdia nos alimentam, nos sustentam todos os dias, nos mantém firmes no nosso propósito. Na quinta-feira passada eu disse que a vida cristã não é uma obrigação, mas é um propósito. E propósito você não cumpre com uma obrigação, você cumpre com prazer, porque é um propósito. Ninguém cumpre um propósito com frieza ou com desdém. Mas quem faz o propósito quer cumprir esse propósito com foco e com alegria, porque é um propósito e não uma obrigação. Em segundo lugar, irmãos, versículo 13, a parte A do versículo fala assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Irmãos, o que nos tira o foco da fé cristã também é o passado. O passado pode ser um adversário para não prosseguirmos para o alvo. Muitos de nós temos, às vezes, nos prendido ao passado. Paulo não se prendeu ao seu passado. Paulo era uma pessoa bem resolvida. Ele sabia que Deus em Cristo o havia perdoado. E Paulo não tinha problema em citar o que ele fez. Paulo não tinha problema em citar o seu passado, mas ele não vivia mais no passado. Não há nenhum problema quando nós citamos nosso passado. O problema é viver ainda nele. Paulo citava o passado: eu fui fariseu, perseguidor da igreja, fui zeloso pela lei, estava presente e consenti com a morte de Estevão, mas aquilo não fazia mal mais a ele, porque o seu coração não estava preso ao seu passado. Só que muitas das vezes, irmãos, na vida cristã nós perdemos o foco porque estamos ainda presos ao passado, ainda presos a alguém que nos feriu, a um irmão que nos decepcionou, a um parente que nos afrontou, a alguém que nos magoou, e nós deixamos toda a nossa trajetória cristã por causa disso, porque estamos presos àquilo que nos fizeram no passado. Paulo, a essa altura, já tinha sido perseguido, a essa altura já tinha sido preso outras vezes, a essa altura já tinha levado chicotadas em outros lugares, mas nada disso prendia, porque o seu coração não estava atrelado ao seu passado, nem aquilo que ele fez e nem aquilo que fizeram a ele. Paulo tinha um coração livre, por isso pôde servir a Cristo da forma que serviu, com foco e com qualidade. Em terceiro lugar, irmãos, a parte B do versículo 13 fala assim: e avançando para os que estão diante de mim. Quando Paulo fala das coisas que estão diante de mim, ele não está falando de coisas materiais. Muitas vezes as pessoas têm ouvido um certo evangelho carregado de materialismo, um evangelho que propõe a esse cristão um crescimento material, um crescimento financeiro, um crescimento patrimonial, mas não um crescimento espiritual. Isso é perigoso. Porque se tem uma coisa, irmãos, que o homem facilmente entra é na idolatria. E às vezes ele não idolatra uma imagem feita de escultura, ele não idolatra uma imagem esculpida na pedra, mas ele passa a idolatrar o seu dinheiro, o seu trabalho, sua casa que ele construiu
do jeito que ele quis construir, ele passa a idolatrar o que ele tem e não mais se apegar àquilo que ele é em Cristo. Então, com o passar do tempo, minha vida cristã e familiar avançou ou retrocedeu? Eu já sou cristão há alguns anos. Eu queria deixar essa pergunta para você que está me vendo e me ouvindo no YouTube. Hoje você tem 10, hoje você tem 5, você tem 2, você tem 1, você tem 30, 50 anos de vida cristã. A pergunta é: você avançou ou retrocedeu na vida cristã e na sua vida familiar? Essa é uma questão interessante. Porque Paulo diz, olha, eu prossigo, estou atrás e avançando para aquilo que está diante de mim, para as coisas referentes ao reino de Deus, para a minha vida. Eu estou avançando. Não estou retrocedendo. Não vai ser uma pandemia, não vai ser o desemprego, não vai ser a falta de recursos, não vai ser a enfermidade que vai me fazer retroceder. Quero ler com os irmãos também Romanos capítulo 8, versículo 37 e versículo 38. Aliás, 38 e 39. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, irmãos, por que por poucas coisas ou por coisas muito menores nós degringolamos na fé cristã? Com o passar do tempo, a minha vida cristã, ela avançou, ela prosperou ou ela retrocedeu? E quais são os sinais claros de alguém que evoluiu na vida cristã? Pelo menos 4. Maturidade. Amadureceu. Desabrochou na fé. Não é mais levado por qualquer vento de doutrina, como foi outrora. Em segundo lugar, alguém que está avançando na fé é alguém que tem constância. É alguém que não vive uma vida cristã de altos e baixos o tempo todo. Mesmo sendo alguém falho e alguém pecador. Mas é alguém que tem uma constância. E quem tem constância, porque tem um alvo. Em terceiro lugar, uma evolução na vida cristã se dá pela continuidade na obra de Deus. É alguém que não parou de servir a Deus. É alguém que não deixou que as coisas desse mundo, que as tentações, as provações, roubassem dele a vontade do coração de servir a Deus. E em quarto lugar, o que destaca que eu não retrocedi na vida cristã? Quando eu estou ganhando almas para Cristo. Aliás, irmãos, foi para isso que nós fomos chamados. Jesus não disse assim, olha, vos chamei para ser membros de igreja. Ele não disse isso. Vos chamei para cantar no ministério de louvor da igreja. Muito menos. Vos chamei para ficar na porta da igreja. Vos chamei para administrar o templo. Também não. Ele disse, vos chamei e vos farei pescadores de homens. Então, em quarto lugar, uma evidência de um crescimento espiritual é quando eu estou
de fato, ganhando almas para Cristo. Ou eu entendo que o galardão que Cristo fala se refere ao quê? Ao tempo de igreja que eu tenho? Ao ministério que eu fiz parte por tantos anos? Não, irmãos. O galardão, entre tantas coisas, tem a ver com almas. E não convém que eu chegue no céu com as mãos vazias de almas. Então a pergunta é: com o passar do tempo, a minha vida cristã floresceu? Foi em frente? Avançou? Ou retrocedeu? Eu me atrevo a dizer, irmãos, que nessa pandemia muitas vidas cristãs retrocederam terrivelmente. E o medo e a fé deu lugar ao medo. E a fé deu lugar a uma incerteza no coração de muitos cristãos. Então Paulo vai dizer: eu estou certo. Não é uma aposta, é uma certeza. Eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem principado, nem demônio, nem pandemia, nem qualquer outra coisa, meu irmão, nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Isso é foco, isso é convicção de fé, isso é ter certeza de que nada pode abalar a nossa fé. E aí no versículo 37 ele vai dizer: porque em todas essas coisas somos mais do que vencedores. E em quarto lugar, versículo 14, fala assim para nós: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O alvo é Cristo e a sua salvação, e não somente o nosso ministério. Quando nós lemos esse texto sem o contexto dele, parece que Paulo está falando de um ministério terreno. O prêmio do ministério que eu exerci na igreja. Por tantos anos eu fiz parte do coral, fiz parte da diaconia, fiz parte de qualquer outro ministério que envolveu a igreja. Então, eu estou esperando esse prêmio dessa vocação soberana. Paulo não está falando disso. Paulo está falando de vida eterna. Eu quero ler com os irmãos, para nós encerrarmos, 2 Timóteo, versículo 6 ao versículo 8, fala assim, capítulo 4, 2 Timóteo, versículo 6 ao verso 8. Paulo estava sendo entregue ao Império Romano para ser morto. Ele fala assim: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Aleluia. Então Paulo está falando o seguinte: olha, meu alvo é aguardar na esperança da glória daquele que um dia voltará. E se eu partir antes que ele volte, eu quero partir combatendo o bom combate, acabando a carreira, não deixando a carreira de lado,
não deixando a carreira para trás e guardando a minha fé. Irmãos, Paulo apresenta um evangelho com foco, com perseverança, com entendimento. Paulo sabia muito bem o que Cristo fez por ele na cruz. E a dimensão do seu entendimento era muito grande. Por isso, Paulo foi o que mais ensinou a igreja sobre graça. Depois de Cristo Jesus, é claro. Paulo sabia muito bem quem ele era e que em Cristo agora ele passou a ser. Paulo tinha um pertencimento. Hoje a moda agora é falar, você tem que ter o pertencimento. E o pertencimento do cristão é a vida eterna. É isso que ele espera. É isso que ele aguarda. Não há mais nada que empolgue mais um cristão do que isso. Não há mais nada que mais alegre o coração de um crente do que saber que a coroa da justiça está preparada para ele. Um crente com foco em Cristo sabe que essa vida é passageira e que a verdadeira vida não está aqui. A Bíblia diz que Abraão creu na promessa, porque sabia que a promessa de Deus não era só para essa vida, mas era uma promessa eterna. Não saia do seu foco. Não deixe que os problemas da vida, que as situações contrárias, tirem você do foco. Tirem você da alegria de servir a Deus. Irmãos, quando eu venho para a igreja, e eu não venho mais com a alegria e com o entendimento de um culto, eu preciso dar um passo atrás e recomeçar a minha vida cristã. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 12, verso 1: Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Culto racional não é feito só com o intelecto, é feito com o entendimento de quem estamos cultuando. De um entendimento da grandiosidade do Deus que nós servimos. Que quando eu passo daquela porta daquela igreja, eu preciso saber quem eu estou adorando e quem eu estou servindo. Que nessa noite, meu irmão e minha irmã, eu e você possamos juntos, com aquilo que o apóstolo Paulo nos ensinou nessa noite, a manter o nosso foco. Tudo o mundo cobra que nós possamos ter foco. É verdade? O jogador de futebol, quando ele está lá, naquela preleção com o treinador, uma das palavras mais ditas por qualquer técnico é: mantenha o seu foco. Entre no campo com foco. Quando você vai fazer uma prova, ou vai fazer um curso, ou vai fazer um treinamento qualquer, mantenha o seu foco. Porque o foco faz você avançar. O foco faz você aprender. O foco faz você saber o que você está fazendo. Então que nessa noite nós possamos entender a importância de se ter foco. Não deixar que as coisas externas tirem de nós nosso prazer interno de servir a Deus. É fácil? Não é fácil, porque as pressões do mundo são grandes. Mas, como disse o apóstolo João, o que está dentro de nós é maior do que aquilo que habita no mundo. Que Deus te abençoe, que Deus prospere o seu entendimento e o meu nessa noite. Não perca o seu foco, não perca energias com coisas fúteis, não perca o ânimo com coisas passageiras,
porque há uma coroa de justiça nos aguardando. Mas para isso é preciso combater o bom combate, acabar a carreira e guardar a sua fé. Vamos orar? Obrigado, Pai, nessa noite, ó Deus, pela Tua palavra que nos ensina, que nos inspira a não confiarmos, ó Pai, em nossa carne, a não confiarmos, ó Deus, em nossa religiosidade, mas confiarmos na Tua palavra e em Ti, que nos dá um coração, ó Deus, saudável, alegre e perseverante para Te seguir. Ó Deus, assim como Paulo aguardava, que possamos aguardar essa coroa da justiça, que será entregue, ó Deus, àqueles que decidiram nos seus corações não perderem o seu foco, não perderem, ó Deus, o seu ritmo, sua corrida, sua trajetória de fé. Não deixaram que os problemas, que as dificuldades e que as situações contrárias da vida roubassem a sua paz, sua alegria e a sua fé. Abençoa, Senhor, o Teu povo. Dá-nos um coração firme, ó Deus, um coração com propósito, um coração cheio do Teu Espírito, para que possamos, ó Deus, não só estar focados na fé, mas também levar outros irmãos a descobrirem a beleza do Evangelho através da Sua palavra. Abençoa, Senhor, a Tua igreja. Abençoe para os pastores, para os obreiros, aqueles que estão, ó Pai, na frente de ministérios. Que o Senhor os abençoe e que eles possam manter o foco para que possam abençoar outras vidas também. Assim nós oramos, ó Pai, com o perdão dos nossos pecados, no doce e maravilhoso nome de Jesus, nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém? Deus te abençoe, lembrando a você que amanhã temos PIB Kids, um programa voltado para as crianças da nossa igreja, no nosso canal no YouTube, às 6 horas da noite, com a irmã Renata e com o nosso amigo Show. E lembrando você que temos cultos presenciais aqui nessa amada igreja, aos domingos, às 9 e às 18 horas. E eu convido você a você nos visitar. Estamos seguindo todos os protocolos sanitários, normalmente, e estamos firmes, cultuando a Deus, pregando a palavra, ouvindo a palavra, adorando a Cristo e fazendo aquilo que a Sua palavra nos indica, a perseverarmos em seguir ao Senhor. Deus te abençoe. Tenha uma ótima sexta-feira agora de trabalho, de labuta e um fim de semana de descanso, mas também de adoração, de serviço, aquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus te abençoe, tenha um bom descanso na presença daquele que te chama em glória e em poder para o servir. Amém.